Olá, pessoal, tudo bem? Vamos então para a nossa aula de hoje, que vai ser a finalização do grupo 2 de matemática, certo? Então, nós vamos ver algumas situações problema envolvendo as propriedades da adição, que foi o que a gente aprendeu lá na última aula. Vamos começar então relembrando um pouquinho sobre essas propriedades que a gente já aprendeu, tá? A primeira, então, para vocês lembrarem, era a propriedade comutativa, que é quando a gente inverte a ordem das parcelas, porém o resultado é sempre o mesmo. Então, por exemplo, 2 mais 3 ou 3 mais 2 vai dar o mesmo resultado, 5. Nós vimos também a propriedade associativa, que é quando nós temos uma adição com 3 ou mais parcelas e a gente agrupa essas parcelas de um modo que fique mais fácil da gente resolver essa adição. E da mesma forma também não tem diferença no resultado. Então, por exemplo, quando a gente tem a adição 6 mais 4 mais 5, eu posso primeiro juntar o 6 com o 4, que dá 10, e depois acrescentar o 5, que vai dar 15. Ou eu posso juntar primeiro o 4 com o 5, que vai dar 9, depois acrescentar o 6, que também vai dar 15, certo? E por último, nós aprendemos a propriedade do elemento neutro, que é quando na adição nós temos o número zero. O zero, então, como a gente viu, é o elemento neutro da adição. Então, quando a gente tem um zero sozinho, só o zero mesmo, a gente fala que aquele elemento neutro não vai alterar a soma. Então, qualquer número mais zero vai ser aquele número. Por exemplo, aí, 3 mais 0, 3, certo? Agora que a gente já relembrou, vamos para as atividades. Tem bastante atividade, tá, pessoal? Mas fiquem tranquilos que vocês vão tirar de letra, porque é tudo revisão do que vocês já viram, certo? Vamos lá, então. Desafio final do grupo 2 de matemática. Responder, então, as questões da página 129 até a página 149. Tudo para essa sexta-feira, dia 15, tá? Não vai ser todos os exercícios que vocês vão fazer, vocês vão pular esses que estão marcados aí, certo? Então, lá na página 132 e 133, vocês vão pular a atividade 4. Na página 134, vocês não vão fazer a alternativa E da atividade 5, que era para conversar com os colegas, certo? Nas páginas 147 e 148, vocês não vão fazer a atividade 1. E na página 149, vocês não vão fazer a atividade 3. Se vocês tiverem qualquer dúvida dentro dessas questões, porque são muitas, fiquem à vontade para me perguntar. Porém, tem algumas que eu já vou dar uma leve explicadinha agora para vocês, para ficar mais fácil de vocês fazerem também, certo? A primeira que eu quero conversar com vocês é lá na página 129 e 130, a atividade 2, certo? Abram o livro de vocês aí para vocês irem acompanhando junto comigo, tá? Para fazer essa atividade 2, vocês vão precisar desse encarte que eu coloquei a foto aí para vocês. Esse encarte vocês encontram lá no final do livro de vocês. Vocês vão tirar a página e recortar todas essas caixinhas, as 6 caixas número 1, as 6 caixas número 2 e as 6 caixas número 3, certo? E o que pede a atividade? Essa atividade pede para vocês, usando essas caixas, montarem o maior número possível de pilhas sem repetir a caixa. Então, por exemplo, uma caixa número 1, uma caixa número 2 e uma caixa número 3. É um jeito de fazer. Uma caixa número 3, uma caixa número 2 e uma caixa número 1. Outro jeito diferente de fazer. Entenderam? Então, vocês vão fazer combinações diferentes, usando sempre uma caixa de cada cor. Então, sempre uma caixa amarela, que é a número 1, uma caixa azul, que é a número 2, e uma caixa roxinha, que é a número 3, certo? Então, vocês vão ter um espaço lá na página 130 para poder colar essas combinações, tá? Cuidado para não colar uma em cima da outra, e aí depois tem 2 perguntinhas para vocês responderem. Outra questão que pode ser que vocês tenham um pouco de dúvida, tá lá na página 133, na atividade 5.
Essa atividade, ela é parecida com um desafio e vocês podem usar a calculadora para fazer, tá? Então, qual que é a intenção dessa atividade? É vocês completarem os espaços que estão em branco aí na tabela, fazendo as adições. Então, como que vocês vão fazer? Vocês podem fazer na horizontal ou na vertical, que vai dar a mesma coisa. Então, por exemplo, vocês vão fazer 35 mais 43 mais 47. E aí, lá naquele quadradinho em branco, vocês vão colocar o resultado. Aí, vocês podem fazer também na vertical, certo? Então, vai ficar lá 35 mais 106 mais 121 e coloca o resultado. Então, vocês vão fazendo isso com todos esses quadradinhos que estão aí em branco. E na página 134 tem a continuação da atividade, tem as alternativas de A até D para vocês responderem, certo? Por último, outra atividade que eu gostaria de já dar uma explicadinha para vocês é a da página 148 e 149, a atividade número 2, tá? Essa é a última atividade do livro e é a que vocês precisam prestar atenção porque ela envolve um desenho que vocês vão montar. Então, eu coloquei aí de exemplo, não é a mesma coisa, tá? Mas só para vocês entenderem como vocês vão fazer. Lá na página 148, e tem duas também na página 149, vocês têm várias adições de duas parcelas. Então, tem lá na A, 39 mais 6, na B, 28 mais 5, e assim por diante. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é efetuar todas essas somas, tá? É colocar o resultado dessas operações aí nos espacinhos que tem do lado, tá? Depois que vocês terminarem de fazer isso, usando os resultados, vocês vão formar um desenho que tá lá na página 149, nesse pontilhado. Então, o que eu quero que vocês entendam? Como que vocês vão encaixar esses resultados aí? Então, eu coloquei um exemplo aí para vocês terem uma noção, ó. Os pontilhados, eles estão em ordem, certo? Então, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu parei no 11, mas o próximo é o 12, depois o 13, o 14, assim por diante. No livro de vocês, a mesma coisa, tá? Então, é uma continuidade. O que vocês vão fazer? Então, vamos supor lá que é meu número A. É 2 mais 5. O resultado de 2 mais 5 é 7, certo? Então, eu vou saber que o ponto A é o número 7. Tá vendo que eu coloquei o pontinho vermelho lá? Aí, eu vou fazer o B. 7 mais 10, que dá 17. Então, eu sei que o meu ponto B vai estar na posição 17. Então, olha lá, marquei, tá vendo? E vou continuar. 20 mais 1, 21. Então, vou marcar lá na posição 21. Na hora que eu terminar de marcar esses pontos, e a minha dica é que vocês vão colocando as letrinhas, aí eu coloquei de cores diferentes, mas como no livro vocês vão fazer tudo a lápis, vai colocando a letrinha pequenininha. Então, por exemplo, lá onde é o ponto A, coloca um A pequenininho, onde é o ponto B, põe um B pequenininho. Por quê? Porque na hora que acabar, vocês vão ter que ligar esses pontos, seguindo a ordem alfabética. Então, o A vai relar no B, o B vai relar no C, e assim por diante. E aí, o último, aí no caso do meu exemplo é o C, vai relar no primeiro. E aí, vai formar um desenho. Aí, no meu caso, eu formei um triângulozinho, certo? Mas aí, vocês vão descobrir o que vocês vão formar aí no livro de vocês, beleza? Pessoal, é bastante atividade, por isso que a aula de hoje é mais curtinha e vai ser só essa, tá? Para vocês terem tempo para poder fazer todas essas atividades. Qualquer dúvida que vocês tiverem, não tenham receio de me perguntar, tá? Manda mensagem no e-mail, manda mensagem no Instagram, pode me perguntar qualquer dúvida que vocês tiverem, que a tia tá aqui para isso, para ajudar vocês, tá? Essas atividades, então, vocês vão entregar para mim no dia 15, que é sexta-feira, naquele mesmo esquema que a gente já combinou, de uma foto só de vocês fazendo. Então, lembrando, não precisa ser foto de todas as páginas, porque a correção são vocês mesmos que vão fazer lá no dia 15 mesmo, lá na sexta-feira, quando a tia disponibilizar o gabarito no final da tarde. Combinado? Então, é isso, pessoal. Um beijo para vocês. Até amanhã. Boa atividade, concentração, porque é tudo revisão, é tudo coisa que vocês já sabem, tá?
Beijinho, até amanhã!